Eu espero que pelo menos grave a nossa voz, porque da última vez não consegui gravar. Beleza, felicidade. Hoje a gente não tá com o nosso queridíssimo Iago. Eu tô sozinho na monitoria de física, tá complicadinho. Calma aí, vou dar uma... Tem que parar no momento certo, né, gente? Pronto. Tá bem calmo agora. Parou. Pronto. A música parou. Eita. Beleza. Ok. Hip Iago. Meu. E como que tá a aula do Iago? Tá bem legal? Deve ser, né, meu? Ver semanalmente ele, que coisa maravilhosa. Mas tá bom. Então, repetindo, a gente vai tentar... Deixa eu ver se... tô gravando. A intenção hoje é a gente dar uma corrigida no... Opa, atenção. A intenção hoje é a gente conseguir... Só para melhorar o negócio. Ok. Beleza. Hoje a intenção é a gente fazer correção do simulado, revisando um pouquinho as matérias, tá? Eu não estou vendo agora o chat, tá, gente? Eu vou pegar primeiro as imagens que mandaram, algumas questões que mandaram, pediram para a gente fazer uma resolução delas, sabe? E eu acho que hoje a gente vai fazer mais uma revisão de gases, meu. A gente vai falar mais sobre gases, porque acho que apareceu duas questões de gases, e gases não é coisa fácil, é muito complexo esse negócio, sabe? Mas se você sair dessa aula sabendo um pouquinho desses gases, ter relembrado um pouquinho das gases, acho que vai ficar top para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a questão que eu planejei. Mas antes de a gente começar com gases, vamos começar com a questão mais difícil, que eu achei que foi a mais difícil desse simulado que a gente fez, que foi uma questão do nosso queridíssimo Léo. Ele judiou de vocês, se forem reclamar, reclamem com ele, por favor. Não reclamem comigo, não é minha culpa. Ó, só pra você saber, as questões mais difíceis foram culpa dos seus professores, tá? Pode culpar eles. Ixi, tá gravando? Eita, calma aí, gente. Ixi, tá gravando, né? Calma aí, que eu acho que eu vou... Oi, calma aí. Ixi, a pessoa pediu pra entrar. Eita, eu perdi o nome da pessoa. Opa. Olha, gente, acho que eu vou parar de... Opa, aqui. Vou parar de gravar só pra gente falar um pouquinho do Iago e do Léo, pra criticar eles. Brincadeira. Deixar essa gravação mesmo. Não contem pra eles, não pedem pra eles verem. É brincadeira, viu, gente? Não tô criticando, não. Essas questões que são mais difíceis ou são mais diretas, porque eu lembro que vocês reclamaram um pouquinho da questão não ser muito parecido com o Enem, só que a questão do Enem é tipo uma questão técnica, só que é muito complexo porque existe interpretação de texto, né? E a gente tem um pouquinho de medo de ficar cobrando essa de interpretação de texto, porque vocês podem acabar sendo direcionados a entender que, tipo, eu não sei a matéria, se errar a questão. Mas talvez seja só problema de interpretação de texto, não seja pela sua falta de técnica para resolver o exercício, né? Podemos dizer assim. Não significa que você não sabe o exercício, é porque nem tem muita pegadinha também. Mas claro, na nossa parte física, acho que o único que não teve muito texto foi essa questão aqui, que foi a questão mais difícil, tá? É uma questão que existe muita técnica, tá? Muita análise para a gente conseguir resolver. Então tá, ele... Tá, vamos ver se eu consigo fazer uma questão, um negócio mais bonitinho, tá? Tá, gente, é uma questão de forças, né? Como vocês podem notar, ele fala sobre três corpos, ABC, de massa 3 kg. Aí ele considera que nessa região aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, né? Nessa região aqui não tem atrito, né? Ele fala aqui, no plano horizontal, onde se apoiam A e B, não oferece atrito, ou seja, que não tem atrito. E a rodana tem massa desprezível. Tá, normalmente, olha, gente, as questões do Enem normalmente não... A gente sempre desconsidera a rodana, sabe? Então nem se preocupa com essa informação, tá? E a aceleração local da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se vocês não sabem algum termo assim, por favor, já podem falar agora ou depois, tá? Pra gente não atropelar ninguém. E depois ele pergunta qual seria a tração entre esses dois blocos aqui, né? A tração em que o A faz para B e o B faz para A. Essa é a questão, ela não é fácil, sabe? De primeira mão você vai falar assim, olha,
eu estou achando que é uma resposta e você vai acabar caindo numa pegadinha do mal, né? Mas, então, agora, aqui a gente vai revisar Lei de Newton, gente. Vocês lembram da Lei de Newton? Alguém quer se candidatar para falar o que é a Lei de Newton? Ninguém, né? Eu sei. Tá? Alguém quer? Calma aí. Alguém quer? Acho que ninguém, né? Ou quer? Vai que alguém, né? Não tem problema mostrar inteligência, não. Ninguém vai julgar. Só vai achar estranho mesmo. Pessoa inteligente é estranho, né, meu? Ai, a Valkyrie tá falando no A chat. Valkyrie tá falando. Ah, eita! Calma aí. Tô falando? Calma aí que eu não tô vendo o chat. Inércia, ação e reação. Olha. Ai, que estranha ela, né, gente? Brincadeira, gente. Brincadeira, aqui, brincadeira. Aí, gente. Basicamente, ela colocou todo o resumo da lei de Newton. Mas eu só quero que vocês notem algumas aplicações da lei de Newton, que a gente acaba aplicando nessas questões, tá, de forças assim. A primeira lei, basicamente, é sobre o quê? Gente, é um resumo, tá, gente? Não vai ser nada formal essas coisas, não vai ter nada de conceito bonitinho, não. Basicamente, a primeira lei é a da inércia. E o que é basicamente? Eu vou falar o que é inércia, basicamente. Eu não vou nem escrever inércia, eu vou escrever assim, olha. Força resultante igual a zero. Eu acho que é a melhor definição da primeira lei de Newton, que seria basicamente a inércia. Força de resultante igual a zero, basicamente é a inércia. A gente não tem todas as forças que estão associadas ao corpo vale zero. A somatória deles dá zero. E faz conta, né? Faz conta que você tem um corpo, né? Temos um corpinho bonitinho. Se você não está fazendo força nele, não está fazendo força ele, você não vai acelerar ele, você não vai conseguir movimentar ele, né? Tipo, sair do repouso e ir para acelerar, né? Sair do repouso e ir acelerar. Ou você também não vai mexer nele, né? Basicamente. Temos duas opções. Quando você tem força resultante igual a zero, ou o corpo se encontra parado, porque todas as forças se anulam, né? Não faz nada. Ou, segunda opção, ele está em movimento retilíneo uniforme. Vamos tentar entender um pouquinho rapidinho isso aqui, tá? Tá, primeira lei de Newton, inércia. O que a gente pode encontrar nessa inércia? A gente pode encontrar ou o corpo está em repouso. Esse aqui é um pouquinho mais fácil de entender, né? O repouso, né? Porque todas as forças estão se anulando, então não vai ficar parado. Ou a gente pode ter movimento retilíneo uniforme. Meu, o que eu falei, se você está viajando constantemente, faz de conta, você está correndo, vamos fingir, vamos fazer isso. Você está correndo. Quando você corre numa velocidade que seja agradável, seja aquela velocidade que você não cansa, você consegue manter por muito tempo, você não tá fazendo força. Você não tá. Claro, você faz um pouquinho de força se pensar a longo prazo. Mas vamos fingir a curto prazo. Você está correndo, mantendo uma velocidade constante e devagar. Você não está fazendo força, você não concorda? Se você não está fazendo força, significa que é quase força resultante igual a zero. E você sempre está viajando em velocidade constante. Ou seja, você também está numa condição... Eita, está aparecendo mais gente. Opa, gente. Boa tarde, gente. Apareceu mais duas pessoas, que felicidade. Tá bom. Você está andando, repouso, bonitinho, força igual a zero. Você não está fazendo força. Se você não está fazendo força, você pode estar encontrando... Você pode ser encontrado na condição de repouso, parado, ou movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade é constante. Joia, gente. Conseguiu dar uma pegada, mais ou menos? Bem informal isso aí, né? Que eu falei. Não falei nada formal. Tá, primeira lei de Newton é isso, basicamente. Quando a força resultante é igual a zero, a gente tem essas condições. A gente não tem aceleração, tá, gente? A gente não tem aceleração. A gente tem velocidade constante ou estamos em repouso. Agora, a coisa que a gente vai falar sobre é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, basicamente é quando a força resultante é diferente de zero. E quando a força resultante é diferente de zero, como que a gente calcula a força resultante? Massa vezes aceleração. Basicamente é essa a segunda lei de Newton, em que quando você promove força, você promove aceleração. O corpo está parado, vou fazer ele movimentar, né? Fazer ele andar, acelerando, né? Basicamente.
Beleza, gente? A gente vai precisar um pouquinho desses conceitos, sabe? De tipo, como seria uma condição em que todo o processo estivesse em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, ou quando a gente estaria acelerando o processo, tá? A gente vai precisar nessa questão, para a gente conseguir analisar, tá? Não cair em pegadinha, tá? Basicamente é isso. Primeira lei de Newton, inércia, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Segunda lei de Newton, aceleração, força resultante, beleza? E por fim, a terceira lei de Newton, a coisa mais bonitinha de todas, que acho que todo mundo pega bem fácil, né? Seria ação e reação. Como a Valkyria já falou aqui, né, no chat, né? Ação e reação. Se você aplicar uma ação, no mesmo corpo que você está aplicando essa ação, vai ter uma reação de mesma intensidade, só que de sentidos opostos, tá? É isso a terceira lei de Newton. E normalmente, e acho que vocês já ouviram também, eles têm o mesmo nome, ação e reação, tá? Se você tem uma plaquinha e se deu... Ai, sabe? Senti dor porque foi uma reação, né? E eu dei uma plaquinha. É a força que eu estou aplicando na agenda. Eu estou aplicando uma força. Essa força é a mesma força que a agenda está aplicando a minha. Ou seja, ela tem o mesmo nome, tá? Basicamente é isso, ação e reação. Eu acho que isso aqui é mais... Acho que vocês pegam mais fácil, né? Essa ação e reação, né? Mas tá bom, gente. É isso. Deixa eu ver. Eita, mais gente. Nossa, que felicidade, gente. Estou muito feliz. Muita gente. Tá, então a gente vai partir agora para... Gente, não se preocupem, quem entrou depois, a gente está gravando esse sextou. Qualquer coisa vocês podem conferir depois. Tá, agora para resolver essa questão, a gente tem que analisar primeiro se trata de condição de aceleração ou se trata de um movimento retilíneo uniforme, tá, gente? E nesse caso, eu acho que é uma questão um pouquinho... ele faltou um pouquinho de informação, mas assim, dava para fazer. Aqui, ele está considerando que esse processo todo esse conjunto, ele estava parado, eles colocaram ali e do nada soltou, né? E se do nada soltou, e aqui não tem atrito, vocês concordam? Aqui não tem atrito, e aqui está tendo uma força puxando para baixo, né? Se tem uma força puxando para baixo, aqui todo o negócio todo o sistema vai ser puxado, aqui também vai ser puxado para a direita, né? Então tá bom. Tá, antes de a gente analisar todo esse processo, se ele está acelerando, se ele está em movimento retilíneo uniforme, vamos colocar as forças, tá? A gente tem aqui, no A, a gente tem peso e normal. Vocês concordam? Ah, nossa, calma, na minha revisão eu não ia falar só das leis de Newton, eu ia falar mais alguma coisa. Eu ia falar sobre o peso, a normal, a tração e elástica. Mas depois eu vou falar isso. Depois que a gente acabar essa resolução, eu vou dar uma comentada sobre eles rapidinho, tá? Mas tá, vamos colocar as forças aqui. Vocês sabem que aqui tem a força peso, que é a força que a Terra atrai os corpos. E a força normal, a componente normal, na verdade. Fisicamente falando, a gente teria que falar componente normal. Não existe força, tá? Mas a gente fala força normal. Dane-se, né? Seria basicamente a força que o solo está aplicando na gente, tá? Basicamente. Tá, a gente sabe que como esse corpo não vai para baixo e nem vai para cima, ambas as forças vão ser iguais. Ou seja, ele vai ficar nessa vertical, ele vai ficar parado, em repouso, né? Ele não vai nem subir nem descer. Ou seja, verticalmente a força resultante é igual a zero, né? Basicamente. E você sabe que isso no corpo B também é a mesma coisa, né? Agora, vamos analisar a corda como um todo. A gente sabe que no bloco C... Nossa, aqui tá lento, meu. Tá demorando. Olha, tá dando um delay legal. Mas tá. Aqui, temos a força peso do C, bonitinha. E temos a tração aqui. Temos a tração. Essa tração vai ser a mesma que vai puxar a B. Essa aqui é a aplicação da terceira lei de Newton. A corda, o C puxa a corda puxa o C, a corda puxa o B, o B puxa a corda, basicamente, né? Aí por isso que em toda a extensão aqui vai ser a mesma tensão, tá? Aí tem esse T, eu vou chamar de
aqui vou chamar de TC, tá? A tensão que o C aplica vai ser a mesma coisa que aqui, a tensão que o C aplica aqui. Aqui vai ter a tensão que o B aplica, ou seja, aqui vai ter a tensão que o B aplica, basicamente. Correto, gente? Tá bom. Agora, vamos analisar. Aqui, quando eu falei que tem problema, é porque a gente não sabe qual é a situação, assim, porque essa questão tem um pouquinho de problema, que a gente não sabe qual é a situação inicial dele, se ele estava em repouso ou se ele já estava em movimento. Essa questão a gente considera que ele estava em repouso. Ele estava todo esse conjunto, depois a gente solta, aí começa a movimentar. Você começa a puxar e começa a puxar o A e o B. Se ele partiu do repouso e está assumindo uma velocidade maior, significa que está tendo o quê? Está tendo aceleração, não concorda? Ele está mudando a velocidade. Se está tendo aceleração, a gente não pode falar que a força resultante é igual a zero. Ou seja, a gente não pode falar que PC é igual a TC. Eles não são iguais, porque ele está acelerando. Todo o conjunto está acelerando. Se está acelerando, a gente tem força resultante diferente de zero. E a gente vai colocar aqui nessas informações. Vamos analisar o C agora. O que tem o C? O C é a força resultante de C é diferente de zero, né? Lembra que eu falei? A gente está considerando, nessa questão, eles consideram que ele partiu do repouso e está assumindo uma velocidade. A força resultante é diferente de zero, então a gente tem força resultante de C. Qual é a somatória das forças aqui? Eu vou chamar aqui PC, que é o peso de C. E como a tração está ao contrário de PC, então eu coloco negativo, né? Tá? Essa é a análise da força resultante de C. Aí, vamos dar uma mexida aqui. A força resultante, a gente viu lá nas leis de Newton, que é massa de C vezes aceleração é igual a massa de C... Putz, nossa, eu juro que eu escrevi bonitinho. Aqui fio feio. Aí deu massa de C vezes gravidade menos atração de C. Concorda? A gente não sabe qual é a atração. Já que a atração é diferente de P, né? A gente está considerando que é diferente de P. Aí, a gente modificando aqui, ó, ele fala, também eu esqueci de falar desse detalhe aqui, que os três corpos medem 3 kg, né? Medem não, pesam, né? Pesam 3 kg. Ou seja, eu posso substituir aqui e também a gravidade é 10 metros por segundo, como fala aqui. Então, vamos substituindo aqui, né? Peso é 3 kg. A aceleração, eu não sei qual é a aceleração, né? A aceleração do sistema todo, saindo do repouso e começar a movimentar. Aqui temos a massa de C, a gravidade que é 10, lindinha, e TC. Agora eu só vou isolar o TC, tá? O TC, isolar significa deixar ele sozinho, em um lado só, tá? Aí, ó, eu vou passar o TC negativo para lá, vai ficar positivo, e vou passar esse 3A, que é positivo, vai ficar negativo para lá. Vai ficar 3 vezes 10, 30, menos 3A. Estão conseguindo acompanhar? Opa, aqui, TC. Sim. Opa. Olha, gente, qualquer coisa, vocês podem assistir a gravação. Se quiser também perguntar depois, ou se quiser entrar em contato com a gente, pode ficar à vontade, tá? Tá. Agora, vamos ver aqui, nesse conjunto aqui, né? Vamos analisar o TB, né? Seria o corpo B. Basicamente, a gente tem o que aqui no corpo B? A gente tem a tração de C puxando para lá e a tração de B puxando para cá, né? E ele pergunta aqui nessa questão qual seria a tração entre A e B, que seria esse TB, basicamente, né? Então tá bom. A gente vai agora ver como que seria a força resultante em B. Força resultante em B, basicamente, força resultante de B vai ficar... A gente sabe que a força tem uma força para cá e tem uma força em sentido oposto. Ou seja, um é positivo e o outro vai ser negativo quando a gente for jogar na fórmula, né? Porque eles se subtraem, né? Então tá bom. Nossa, fica difícil vocês verem assim. Eu tenho que escrever aqui. Eu vou escrever aqui rapidinho, tá? Força resultante aqui vai ficar TC, né, desse lado. E o TB está em sentido oposto, tá? Ao contrário, vai ficar menos TB, tá? Se tivesse no meu sentido, ia ficar mais, tá? Vai ficar assim, a força resultante em B.
Então, vou voltar aqui, bonitinho. Vai ficar TC menos TB. Certinho, gente? Aí, a gente sabe como que é a força resultante, como a gente calcula. É massa vezes aceleração. Temos a massa de B vezes a aceleração do conjunto todo. Temos a atração de C, que a gente sabe qual é a atração de C. A gente acabou de calcular aqui, né? Olha, a gente escreveu aqui, TC igual a 30 menos 3A. Hiro, Pode falar, pode falar. tá cortando. Não é possível. Calma, tá cortando a voz? Melhorou? Tá Pera aí, calma. Calma Espera aí. voltar. Calma aí. Hã? Calma aí. Respira, respira. Estamos muito Nossa, estressados. tá cortando mesmo. Tá cortando demais? Pra todo mundo tá cortando? Ixi. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ixi, a Gente, tá Valkyrie. cortando pra todo mundo? Ei! Sim. Ai, meu Deus do céu. Por isso que esse negócio tá lento, né? Calma aí. Ai, velho, calma aí. Oh, meu Deus do céu. Ô, computadorzinho, ô, internet, por favor. Dá uma respirada aí. Até começou a cortar do nada ou já desde o início já tava cortando? Ou ainda tá Não, começou cortando? do nada. Parece que voltou. Voltou, Foi só a hora que parece? você começou a... Voltou. Foi Aham. só quando você começou a falar da força resultante. Calcular ali em cima a força resultante. Ah, beleza. Tá. Me avisem, tá, gente? Porque é a pior coisa é você escutar o professor travando, tá? Você não entende porcaria nenhuma. Mas tá bom. Beleza. Tá, gente. Vamos voltar aqui. Falou da força resultante. Então, o que a gente fez aqui até agora foi... Acho que a força resultante de C vocês pegaram, né? Aí agora a gente está calculando a força resultante de B. Basicamente, a gente pegou... somou as forças, né? Tipo, o TC, que está aqui desse lado, menos o TB, que está ao contrário. Tá? Aí a gente encontrou essa força resultante de B, né? Todas as forças associadas a B tá escrito aí. Aí basicamente eu coloquei aqui embaixo, só repetir essa fórmula força resultante. E agora eu só estou substituindo valores. A força resultante é massa vezes aceleração, como vocês viram na segunda lei de Newton. A tração de C, essa tração C aqui, a gente acabou de calcular aqui, olha, está aqui embaixo. Tração de C é 30 menos 3A. Tá? Então eu vou só colocar aqui, basicamente, 30 menos 3A. E o TB, justamente o nosso TB é a nossa resposta desse exercício. Ele pede aqui qual seria a tração no fio que une os dois blocos. Que seria essa tração entre os dois, né? Que seria o TB, como eu chamei de TB. Tá, gente? Tá bom. Agora a gente só vai tentar resolver essas coisas aqui, bonitinhas. Aqui, a força resultante, a massa é 3. Temos A igual a 30 menos 3A menos TB. Eu vou de novo. Não, agora... Ah, não. Vou isolar o TB, tá, gente? Vou isolar o TB. Vai ficar mais fácil de a gente analisar. Ou seja, vou passar para lá. Negativo vai virar positivo, né? TB. E vou passar esse 3A, que está positivo, vai ficar negativo, né? Aí, negativo 3A mais negativo 3A vai ficar menos 6A. Vocês concordam? Se eu estiver pulando etapas assim, vocês me avisam, tá? Se estiver muito rápido. Tá, a gente encontrou TB. E agora, o que eu faço? Eu preciso saber se A. Preciso saber se A para encontrar o TB, a tração entre os dois corpos. Calma, gente. A gente tem 3 corpos. Mano, vamos ver essa força resultante desse TA também. Vamos ver do A. A força resultante do A, basicamente, a única força que tem nele é o TB. Tá? Então, a gente só vai substituir aqui. A força resultante de A, como eu falei, é unicamente o TB. A única força que tem associada a ele é o TB. O TB, a gente viu aqui, é 30 menos 6A. Força resultante é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. TB, como eu escrevi aqui, é 30 menos 6A. Oh my gosh, quanta coisa. Aí a massa, ele falou que é 3, né? De todos os corpos é 3. 30 menos 6A. Ai, meu Deus do céu, aqui.
Nossa. Meu, quando eu fiz o teste ontem, tava bonitinho. Quando eu escrevia, ele aparecia bonitinho. Agora tá travando, meu. Aí tá, a gente vai passar para lá, o negativo fica positivo, vai ficar 3A mais 6A, vai ficar 9A, igual a 30. Aí agora, como está multiplicando aqui, 9 vezes A, vou passar dividindo. Aí vai ficar 30 sobre 9. Vocês concordam? Só que eu não quero saber a aceleração. Ele fala que ele quer saber a tensão, né? A tração no fio, né? A tração, que seria essa aqui. Ele queria saber o TB. O que eu faço se eu encontrei o A? Vamos substituir. Vamos substituir aqui, nessa fórmula aqui, olha. A gente tem TB e tem um A aqui. Eu só vou pegar esse A e colocar nesse aqui para encontrar o TB, basicamente. Aí temos o que aqui? Como que eu posso fazer aqui? Nossa. Ó, esse negócio do Google aqui é muito pequeno, meu. Olha, já acabou o espaço. Nossa, que coisa... Que triste. Tá bom, aqui temos... Tá, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação aqui e vou substituir nessa outra informação. Vai ficar como? Vai ficar TB igual a 30 menos 6 vezes o A, que a gente já sabe que é 30 sobre 9. E agora é só a gente fazer matemática, tá, gente? Que é não é bonito, não é fácil não, né? Mas tá. Ô Yuri, Pode falar. eu posso simplificar 30 sobre 9 por 3, que vai dar 10 sobre 9, vai dar 10 sobre 3. Pode sim, claro. Eu só não simplifiquei porque, assim, como que eu posso falar? Eu queria postergar negócio de matemática, porque vai que alguém não saiba o que eu fiz, aí eu não preciso ensinar matemática, mas brincadeira. Como a Valkyria falou, quando a gente tem uma divisão assim, a gente pode tentar simplificar. O que a gente faz em cima, a gente tem que fazer embaixo. E o que a sugestão da Valkyria foi a gente dividir aqui por cima por 3 e aqui por 3. Quanto que é 30 dividido por 3? Dá 10. E 9 dividido por 3 dá 3, tá, gente? Mas vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. A diferença é que vai dar um cálculo muito menor, né? 6 vezes 30, 6 vezes 10. Qual é mais fácil? Tá óbvio, né? Mas tá, gente. Então eu vou fazer rapidinho esse aqui. Tá, nossa. Tá horrível esse negócio, meu. É diferente do Paint. Do Paint é mais fácil, tem mais espaço. Mas tá. 30 menos 6 vezes 30 sobre 9, tá. Eu decorei. 30 menos 6 vezes... Não, eu não decorei. 30 sobre 9. Eu coloquei assim, né? Ou como a Valkyria colocou, 10 sobre 3, né? Eu só vou responder assim porque eu fiz desse jeito, tá? Pra ver que vai dar a mesma coisa também. Aqui, dá 30 menos 6 vezes 30 dá 180 sobre 9. Aí aqui vai dar 30 menos 20. E no final, a tração vai dar 10. Vai dar um número 10. Dá até raiva, né? Uma questão tão complicada dá 10 o valor. Tão tranquilo. Então, a resposta dessa questão é 10. Eu não coloquei o gabarito aqui, tá, gente? Mas tem outras informações ali. Mas basicamente dá 10, tá? No final. Vocês conseguiram entender mais ou menos como que é? Como que se aplica as leis de Newton na análise, né, desses movimentos, dessas mecânicas? Alguém ficou com alguma dúvida? Ainda vou revisar um pouquinho das forças, tá? Sobre força, peso, normal, essas coisas. Mas em relação a essa questão, assim, alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão do lei de Newton? Podem falar, à vontade. Só na última, no resultado, qual que foi a fórmula que você usou para chegar? Essa aí, qual que foi? É TB Tá, igual... TB? Tá. Então, a gente tem aqui, né, eu fiz passo a passo, né? Aí, quando eu fui calcular a força resultante de B, eu encontrei essa fórmula aqui, TB igual a 30 menos 6A. Aí depois eu fui no A, encontrei o A,
né? Encontrei o valor do A. Aí eu só joguei o A aqui nessa outra fórmula, tá? Joia. Gente, eu não sou muito bom nessa parte de exatas. Eu não gosto de exatas, tá, gente? Mas assim, o pessoal que é bom em exatas, essas coisas, você vê o caderno deles, é tudo nojento, é tudo feio. Não é bonitinho, letrinha bonitinha, fofinha, não. É tudo bagunçado, vai pra lá, volta pra cá. E é basicamente o que eu acabei de fazer, sabe? Tipo, a gente acabou de... Foi, aí depois a gente voltou. Por que a gente voltou? Porque a gente tem que relacionar as coisas, né? As letras que tem. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com os nomes que você dá para cada letra, né? Para cada força, para cada velocidade, tá? Para vocês conseguirem relacionar. Joinha, gente? Alguma dúvida a mais, gente? Podem ficar à vontade para falar sobre essa questão. Essa questão foi a mais difícil. Na minha opinião, assim, pessoal, foi a mais difícil no sentido de análise, né? Teria que ver se estava em repouso ou se estava com aceleração. Ela foi meio complexa. E também foi tirada de um vestibular, né? Da UEL, né? Lá de Londrina. E aí, gente? Olha, sinceramente, se eu estivesse fazendo essa prova, eu ia errar essa questão. Porque eu ia falar basicamente, uai, aqui, força-peso anula tração. Ou seja, a tração tem o mesmo valor de peso. Então aqui também, eu deixo eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Né? Aqui, peso é igual a tração, para mim, né? Aí a tração aqui vai ser peso, aqui também vai ser peso e aqui também vai ser peso. Ou seja, é o próprio peso essa porcaria. Mas não. É aquela análise que eu falei, né? A gente tem que analisar se estava em movimento retilíneo uniforme, né? Ou se ele está acelerando. E no caso, ele está acelerando, né? Por isso que a gente não pode ter essa simplificação da resolução, né? E aí, gente? Joinha, gente? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu erraria junto com você, fica tranquila. Não, só que eu ainda pensei assim, não, aí vai metade do peso pro bloco B e a outra metade pro bloco A. Aí eu coloquei 15. Stonks, olha. Foi péssimo. Mas eu olhei pra essa questão e falei assim, já errei, não lembro de nada disso, não lembro de tração, e logo eu pulei ela. Não, essa questão realmente é bem difícil. Eu erraria junto com você tranquilamente, tá? Por quê? Porque tem essa falha, né? Ele não aborda, ele não especifica aqui se ele saiu do repouso ou se ele já estava em movimento. Se ele tivesse em movimento, já em movimento, né, em velocidade constante, aí sim, aqui teria que ser força resultante igual a zero aqui. Se a força resultante é igual a zero, o peso tem que ser igual à tração. Aí aqui também vai ser igual ao peso, vai ser tudo igual, né? Só que não é movimento retilíneo uniforme, não é velocidade constante. Ele saiu do repouso. Por isso que a gente não pode concluir tão rapidamente assim. Eu erraria junto com você, Sabina. Fica tranquila. Joinha, gente? Alguém tem alguma dúvida? Se perdeu? Quer xingar o Léo? Ai. Não tem como xingar o Léo, porque ele fazendo isso na aula mó fácil. mil maravilhas. Parece a gente fácil. fica, não entendi tudo. Na hora que vai fazer o exercício não entende nada. Sim, realmente. Realmente parece bem fácil, mas assim, é uma questão de vestibular. É uma questão bem complicada, assim, sabe? Não é do nível Enem. É nível de vestibular. E normalmente vestibular, ele não vai querer saber se você sabe interpretar a questão. Ele vai querer saber se você sabe habilidade de ir, voltar, pensar em outra matéria, essas coisas. É muito técnico, né? Muito técnico. No Enem também tem um pouquinho disso, só que é um pouquinho disfarçado e é um pouquinho mais palatável, sabe? Um pouquinho mais palpável, assim a gente consegue entender um pouquinho melhor. Mas tá, não vamos desfocar aqui. Eu ia falar um pouquinho de forças, tá, gente? Rapidinho, é um resumo rapidinho. Todo corpo que sofre influência da Terra ou qualquer planeta que seja, tem uma força chamada força-peso. É a força que a Terra puxa a gente, basicamente. Essa força-peso, normalmente, ela está direcionada para baixo, tá? Verticalmente para baixo, independente de que esteja, tá? Faz de conta que a gente tem uma rampa. Você pode estar aqui, o corpinho, ele sempre vai estar para baixo, tá? Ele não vai estar para cá, não. Ele vai estar para baixo. Esse aqui é o certo, tá? É a força-peso. E a força-peso pode ser calculada como massa
vezes gravidade. Tá, isso aí é tranquilo, né, gente? Agora, a gente tem numa superfície. A gente tem o corpo e tem uma força chamada normal. Essa força normal sempre tem que estar associada com uma outra força, tá? Sem outra força, assim, essa força normal, a gente nem chama de força, a gente chama de componente, mas eu não vou entrar em detalhes. Normalmente, essa força normal, ela existe só porque tem uma força puxando ela para baixo. Vamos tentar entender rapidinho? Quando tem um peso aqui puxando para baixo, se não tivesse essa força normal, você não concorda que a força resultante seria o próprio peso? Aí teria uma aceleração para baixo. Só que ele está no chão. Como que ele vai acelerar para baixo sendo que ele está no chão? Ele não vai acelerar para baixo. Ou seja, a gente chama a força normal como se fosse uma força da superfície, né? Que não deixa ele afundar, tá? Basicamente é isso, a força normal, tá, gente? Normalmente é uma componente que é ao contrário do peso, tá? Agora eu vou falar rapidinho vamos falar agora força força normal, falei. Força elástica. Temos uma molinha aqui, basicamente. Essa molinha faz força. Normalmente a gente chama a força elástica de Kx, tá? K é uma constante, será constante elástica. E X é o quanto que essa mola distendeu, sabe? Porque a mola, ela se move assim, né? E quando você puxa ela, ela distende. Aí o X basicamente é o quanto que ele distendeu. E o K é a característica dele. A questão vai te dar, tá? A constante elástica. Tá bom? Essa aqui é a força elástica. Agora temos, rapidinho, estamos terminando, falta mais duas forças. Temos aqui a força de atrito. A força de atrito é igualzinha à força força normal. Ela só existe quando existe uma força puxando ela, alguma força contrária a ela. Tipo, se a gente temos um corpo, né, aqui, numa plataforma, e eu estou puxando ela, tem uma força ao contrário que está tentando impedir que ela seja puxado. Temos armário gigante. Faz de conta que temos um armário gigantesco. Eita, opa, o pessoal está entrando ainda? Opa, vou aceitar aqui, beleza. Tá, faz de conta que a gente tem um armário gigante. A gente quer empurrar ele, vai ser difícil empurrar ele, porque ele é pesado. E porque ele é pesado, porque tem uma força de atrito, tá, relacionada a ele. É uma força que impede de movimentá-lo, tá, horizontalmente. Numa superfície, desculpa, falei errado. Horizontalmente não, numa superfície. Por fim, rapidão, a força mais tranquila, que é a força de tração. A força de tração basicamente é a força que é aplicada na corda, tá? Beleza, gente? É isso, a questão aqui de forças que eu queria revisar um pouquinho de vocês, as leis de Newton e as aplicações dela, tá? Com aquela análise que eu falei para vocês sobre inércia e sobre aceleração, ele é muito aplicado na questão de elevadores também. Eu acho que o Léo, eu tinha visto nos slides do Léo sobre questões de elevador, né? E você analisando a mesma ideia, falando assim, olha, ele está saindo do repouso e está indo para uma velocidade, significa que a força resultante é diferente de zero. Aí você faz toda a análise, vê as forças associadas e tal, tá? Se ele está em movimento retilíneo uniforme, força resultante igual a zero. Essas análises, sabe? Para isso que serve as leis de Newton. Não é só para decorar a ação e reação, tá? Tem algumas aplicações que a gente acaba decorando e a gente esquece que é lei de Newton, tá? Lei de Newton, tá bom? Vamos agora. Agora, deixa eu ver. A questão que o pessoal estava pedindo para resolver é o seguinte. Temos de energia, de gases. Será que eu deixo gases para depois? Dá medo. Tá. Calma aí. Calma aí. Nossa, eu escrevi errado aqui. Calma aí, eu escrevi muito errado. Oh, porcaria. 91. Ah, não escrevi errado não. Eu acho que eu escrevi certo. Rapidinho, vamos resolver pra gente concretizar bem mesmo, vamos resolver mais uma questão de força de Newton, tá? Que é essa força de usina hidrelétrica. Gente,
se vocês quiserem comentar a questão assim, sabe? Vocês podem ficar à vontade. Me xingar também, porque essa questão fui eu, tá? 98. Agora eu vou ficar bravo, vou tirar ponto de vocês, vou reclamar com os professores, vou perseguir todo mundo que falar mal dessa questão. Alguém se dispõe? Brincadeira. Ainda Ju, pode ficar à vontade. Foi ela que pediu a questão. Ai. Gente. Meu Deus. Eu cheguei atrasada e a questão caiu agora no meu colo, gente. De novo. Que bom. Quer reclamar dela? Pode falar mal. Depois eu faço a pessoa perseguir você. Brincadeira, tá? É só brincadeira. Eu acho. Mas tá, é uma questão que basicamente tem um texto enorme, tem imagens enormes, que é tudo enrolação, tá, gente? Contextualização. É legal esse texto aqui. A minha ideia nesse texto era chamar a atenção de algumas coisas de geografia, tá? Cair um pouquinho de geografia sobre fontes de energia, né? De usina hidrelétrica. Vocês sabiam que existem 2 tipos de usinas de hidrelétrica? Um com reservatório? Tá. Depois vocês podem dar uma analisadinha nos textos assim. A gente pode analisar depois, ou se pedir para um professor de geografia, eles também te respondem. Mas tá. Quando a gente vai resolver toda a questão, do Enem, né? Porque essa questão aqui que a gente fez agora há pouco é uma questão muito técnica. Você já sabe o que você vai fazer nela. Agora, como vai fazer, você não sabe. É um pouquinho complicado. Agora no Enem, não. No Enem, ele te dá dicas da pergunta. E com essa dica na pergunta, você consegue já falar assim, olha, cara, eu tenho que lembrar disso. Olha, eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que lembrar da fórmula daquilo. Existem algumas palavras-chave que acabam te chamando a atenção. E isso é importante para vocês conseguirem fazer a questão, tá? E normalmente, eu gosto de começar a questão pela pergunta, tá? Eu ignoro esse texto enrolação do mal. Muita maldade quem fez essa questão. Muito babaca esse cara que fez essa questão, né? Esse texto é enorme. Que idiota. Mas tá bom. Tá, aqui, nessa pergunta, ele fala sobre volume de 3.000 metros cúbicos. Ele já tá falando de volume. Volume, meu, já começa aquela preocupação. Eu tenho que converter. Calma. Em física, a gente não vai pensar muito em conversão. Claro, vai precisar. Mas antes de pensar em conversão, vamos pensar nas fórmulas que vai ter que ser usados nessa questão, né? Tá, ele fala sobre um grande volume de 3.000. Ele fala sobre turbinas que pesam 3 toneladas. E fala de uma queda d'água com aceleração da gravidade. Tem queda d'água e aceleração da gravidade. Tá bom. A gente sabe que pode se tratar de uma cachoeira, basicamente, né? Mas tá bom. Considerando a densidade, falou de densidade. Primeira coisa que tem que lembrar, densidade é massa sobre volume, tá, gente? Beleza? Gravidade tem muitas aplicações. Vou pensar mais em peso, tá? Peso é massa vezes aceleração, ou seja, a gente tem que lembrar que peso é massa vezes aceleração. Não sei se eu vou usar isso. Quem sabe eu posso usar. Aí, considerando tudo isso aí, ele fala assim, qual seria a força resultante equivalente a essa massa d'água e qual seria a aceleração tangencial das turbinas caso essa mesma força fosse aplicada nelas? Tá. Vamos tentar entender o que... Vamos, primeira parte. Força resultante equivalente à massa d'água. Tá. Ele falou sobre uma massa d'água, ou seja, ele falou de uma quantidade de... um volume de água, uma quantidade de massa, né, basicamente. Ou seja, ele está perguntando o quanto que uma massa... Ou seja, ele fala que lá é 3.000 volumes, 3.000 metros cúbicos, quer dizer, 3.000 metros cúbicos. Quanto que essa massa d'água teria força resultante? E você escutou que é uma queda d'água. Se é uma queda d'água, é como se fosse uma cachoeira, tá? Então eu vou tentar desenhar como que seria. Basicamente, seria uma massa d'água gigante caindo. Normalmente quando cai é por conta de um peso, né? Caindo, basicamente. Nossa, eu tô repetindo muita coisa, estou sendo prolixo. Vocês estão entendendo. Desculpa, gente. Sou péssimo nessas coisas, fico nervoso. Mas tá, temos essa massa d'água e o peso. E ele quer saber a força resultante. Qual é a única força que está associada a uma massa d'água que está caindo, numa queda? É só força-peso, né? Então a força resultante
seria basicamente a massa vezes a não, a massa vezes a aceleração, calma. É massa vezes a aceleração, mas a força resultante seria a soma de todas as forças, que a única força que tem é a força-peso. A massa, a questão, primeiramente, ela quer saber qual é a força resultante. A força resultante é força resultante aqui, né? Eu chamei de força resultante aqui. O peso, que é massa, vezes gravidade. A gravidade, o negócio me contou. Agora eu preciso saber a massa. Como eu sei a densidade, ele falou de densidade aqui, eu sei encontrar a massa com volume, né? Então tá, temos essa fórmula aqui da densidade. A densidade, ele falou que é 1 kg por metro cúbico. Ou seja, aqui a densidade vale 1. E a massa, a gente não sabe qual é a massa. E o volume é 3.000 metros cúbicos. 3.000 metros cúbicos. Aí passando ali, né, tá dividindo, passa multiplicando, a massa basicamente vai ser 3.000 kg, tá, gente? Bem rapidão. Aí agora a gente consegue calcular a força resultante. A força resultante é a massa, que seria aquele 3.000 kg, vezes a gravidade, que é 10. Vai ficar igual a 30.000 newtons, basicamente. Eu vou só colocar na notação científica, que temos uma vírgula aqui, né? Uma vírgula aqui. Eu vou 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Vai ficar 3... Opa! Nossa, que 3 bonito. 3 vezes 10 a quarta newtons, tá, gente? Essa aqui é a força resultante daquela massa d'água. Agora a gente vai querer saber qual é a aceleração tangencial. Ah, velho, como assim aceleração tangencial? Tá, você consegue imaginar que a turbina é como se fosse uma hélice, né? Tem uma hélice e basicamente tem uma água empurrando essa hélice, né? E na questão ele fala que a água que está empurrando essa hélice é a própria queda d'água, ou seja, é o próprio peso. Vocês concordam? Que está girando essa hélice, né? Essa hélice está girando, aí a água, aí ele vai girar. Para você, faz conta, ela estava parada. Ela começa a girar, ou seja, começa a criar uma aceleração, né? Sai do repouso, começou a sair. Ou seja, existe uma aceleração associada a essa hélice, para esse giro. E basicamente, a gente pode, ou seja, desculpa, estou sendo prolixo de novo. Ou seja, a gente pode ver aqui, nessa hélice, uma força resultante diferente de zero. Ou seja, vamos... calma aí. Aqui. Vamos ver qual é a força resultante da hélice. A força resultante da hélice é igual a única força que está associada a ela. É a força da água, que está empurrando. E a gente sabe que a força da água é o próprio peso da água. Ou seja, é o peso. Mas tá, o que isso diferencia? Aqui é força resultante da hélice, não é da massa d'água. Se é da hélice, aqui vai ficar a massa da hélice vezes a aceleração, que seria a aceleração tangencial, que seria a aceleração que está fazendo ela sair do repouso e começar a movimentar, igual ao peso, só que da massa d'água que está empurrando. É essa força aqui da água, né? Ou seja, é da água, não é da hélice. Ou seja, aqui será a massa da água vezes a gravidade, que é o negócio. Aí é só a gente encontrar a aceleração a partir daí. Tá? Aqui ele fala que a turbina equivale a 3 toneladas. Tá, gente? Então, se é 3 toneladas, eu sei que 3 toneladas, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então 3 toneladas, de forma proporcional, dá 3.000 quilogramas. Tá, gente? Aí aqui, então, a massa da hélice é 3.000 quilogramas. A aceleração é o que ela quer saber. A massa da água, eu já encontrei ali, dá 3.000, né? E a gravidade é 10. Tá, gente? Eu poderia passar para lá dividindo, só que eu também posso cortar, né? Porque aqui é tudo de multiplicação. Corta, vai ficar A igual a 10. E você sabe que a aceleração é metros por segundos ao quadrado. Ou seja,
a resposta dessa questão seria, calma aí, força resultante, né? 3 vezes 10 a... Puxa vida, o que eu escrevi ali? Era para ser a quarta, né? Eu escrevi a 11, por que eu escrevi a 11, meu? Uai? Ah, não, parece 11, né? Mas é 4. Era 4, tá, gente. É 4 aqui. Putz, tá feio aquele. E a outra resposta é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá joinha? Conseguiu entender a resolução? Teve alguma dúvida? Pode, à vontade. Agora é a resposta de vocês. Sim, deu pra entender, sim. Vocês viram que é só aplicação de lei de Newton, né? Basicamente é o que a gente acabou de fazer agora, né? Esse 3Ts aqui no final, igual a 3.000 Uhum. quilogramas, são 3 toneladas? Exato, Eu 3T é 3 confundi. toneladas. Joia. Né? Aí eu falei que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas, né? Aí regrinha de 3 rapidão, você encontra isso aí. Beleza, gente? Alguma dúvida, Juliana? Se quiser comentar, ou alguém mais, se quiser comentar, pode ficar à vontade, tá, gente? Espacinho pra vocês. Agora... A da Ju falou que entendeu também. Ah, que bom. Gente, olha, eu acho que... Vocês querem dar uma pausinha de alguns minutinhos pra ir ao banheiro, essas coisas? Pode tocar a manada aí. Porque agora a minha intenção é revisar sobre gases. E gases é uma... Nossa senhora! É uma matéria muito chata de estudar. Assim, cansa bastante, tá, gente? E a gente vai falar sobre gases agora, então... Se vocês quiserem uma pausa para respirar, ir ao banheiro, arejar um pouquinho a cabeça, eu acho que eu vou fazer isso, tá? Acho que às 5h05 a gente volta, tá? São 5h03 agora, daqui a pouco a gente volta. Se vocês quiserem ir ao banheiro, à Beleza. vontade. Fiquem à vontade. Ah, se quiser desabafar também, quem ficou pode ficar à vontade. Se quiser que eu pare da gravação para falar mal de alguém, essas coisas, também posso fazer. Eu só queria tirar uma dúvida sobre a força resultante é sempre dada em newtons. Ah, certo. Uma coisa que eu não comentei, unidade, né? Sim, quando se trata de força, é newtons, tá? Tudo newtons, tá? Tá, só para me anotar aqui, pra mim Sim. saber. Obrigada. Fica sempre atento, né? Uma coisa que eu rapidinho vou falar aqui. Pode ir ao banheiro, viu, gente? Esse aqui vai estar gravado. Mas tá. Tem aquela força resultante da segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração. Para dar aqui, para a força dar em newtons, a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado, na unidade padrão, e a massa tem que estar em quilogramas, tá? Essa é o sistema de unidades internacional, né? Sistema de unidades internacional. Aí, basicamente, se tiver uma questão que fala em gramas, você tem que transformar em quilogramas. Aceleração em outra unidade, você também tem que transformar. Tá, gente? Mas tá. Nossa, passa rápido o tempo. Mas ainda não deu tempo, vídeo. Dá tempo de ir ao banheiro, rapidinho. Vou só pegar aqui a questão que pediram para fazer. Qual que estão pensando? A questão 5. E aí, gente? Amanhã é dia dos namorados, hein, galera? Vocês estão ocupados com isso? Ou não? Alguém quer me dar uma dica do que comprar pro meu amor? Alguém tem alguma dica? Ou uma coisa que vocês gostariam de ganhar? O que você gostaria de ganhar, Vitor? No dia dos namorados? Ou Valkyria, ou qualquer... Ai. Primeiramente, que chique, né? Que alguém namora, porque... Exatamente. Eu aqui encalhadíssima. Olha, gente, eu ia falar uma coisa. Eu lembro no meu segundo grau, o professor perguntando, né? O que eu posso dar pra minha esposa e tal, né? A coisa que eu respondi pra ele é dar uma vaga de uma universidade. É o sonho de qualquer um. Não é, meu? Acho que qualquer presente que qualquer um ia ficar feliz é uma vaguinha na universidade, né? Pelo amor de Deus! Nossa,
Eu pegaria a pessoa que... Não, se a pessoa me desse uma vaga, nossa, isso ia ser minha alma gêmea. Não, o Vitor simplesmente falou um carro, coisa simples. Caraca, ele é tão simplista assim, que isso? Com certeza. Que isso? É muito Não, simplista, muito sim, fraco esse. Não, melhor, me dá meu diploma de uma vez aí, ó. Ah, é? Nossa, já tá pensando mais além. Olha só. Realmente, na faculdade também não é fácil, não. A pessoal judia da gente. Ai, ai. A Mas melhor de todas, só 2 doses da Pfizer. Passada! Exato. Não, desejo de qualquer um aqui, acho. Acho que o melhor presente pra qualquer um aqui seria uma vaguinha gostosa, né, na faculdade. Ai, ai. Mas se vocês quiserem me dar uma dica assim, podem. Mas tá, vamos focar aqui. Meu presente pra vocês, tá, meus amores, vai ser uma questão de gases, que foi eu que elaborei essa questão aqui. As questões pares, normalmente eu que elaboro, tá? Eu não sei se o próximo simulado eu vou elaborar todas as questões ou se os professores vão querer topar, né, fazer de novo as questões, né? Agora tá explicado por que eu erro elas. Não, que isso? Mas que isso? Ô, gente! Ah, minhas questões só tem texto, meu. Na hora que eu cheguei nela, eu fiquei assim. Que é isso? Que é isso? Ai, ai, ó o sozinho gostoso. É. Ah, mas gente, olha, minhas questões tem tipo, olha, tem Nemo, galera. Tem Neminho, olha. Olha que bonitinho. Já assistiram Nemo? Ó, tem Nemo, gente. Coisa fofa. Tem um Léo, aparece o Léo também nas minhas questões, meu. Olha. A próxima etapa é aparecer uma imagem do Iago. É a minha intenção. Mas tá, vamos focar aqui. Tá. Aqui temos a questão de gases, né? Temos a contextualização. Normalmente nas questões tem tudo uma contextualização. Essa contextualização sempre é bom a gente ler só quando a gente não sabe do que se trata a questão, sabe? É tipo uma questão que, tipo, pô, eu não faço ideia do que tá falando, aí talvez seja interessante você ler uma contextualização, pra gente saber o que se trata. Mas se você já sabe, só lendo a pergunta, você já sabe como responder, mano, não perde tempo, né, meu? É muita coisa pra ler, tá? Sabe? Tá, então a gente vai direto pra a pergunta aqui, pra gente conseguir analisar. Ah, isso aqui eu usei o Iago, né, gente? Olha, usei o nome do Iago. É verdade. Aí ele fala, né? Assisti às aulas de física sobre gases ideais. Iago decidiu realizar um experimento em que, com um cilindro de mergulho e o ar atmosférico. Experimento com um cilindro de mergulho e o ar atmosférico, basicamente. Aí ele, sabendo que o recipiente não deforma, ou seja, se ele for submetido a diferenças, pressões ou qualquer coisa que aconteça, ele não vai amassar ou ele não vai explodir. E também, por ser um sistema adiabático, vou explicar. A gente vai fazer uma revisão de gases. O mergulhador percebeu que em terra firme a temperatura era de 25 graus Celsius. Tá, vamos com calma. A gente tem... Possivelmente, se fala de mergulhador, a gente pressupõe que vai ter uma aguinha aqui e vai ter terra firme, né? Então aqui fora, em terra firme, seria na terra aqui cadê? Aqui a temperatura é de 25 graus Celsius e a pressão é de 1 atm e o volume do cilindro, né, seria 20 litros. Aí, dentro da água, numa profundidade de 25 metros, a pressão passou 3,5 litros. 3,5 atm, desculpa. É pressão, né? atm. Aí ele pergunta qual seria a temperatura, tá, gente? Qual seria a temperatura? Essa aqui é a questão. O que a gente tem que estudar aqui é transformações gasosas, né? O que acontece em mudança de ambiente. E é o que a gente vê. O que mudou em relação à profundidade? Foi a temperatura, a pressão e talvez seja a temperatura, né? Que ele pediu para calcular, talvez tenha mudado, né? Volume não mudou, tá, gente? A gente vai entender por que não mudou, mas o volume não vai mudar lá no fundo, porque ele falou que ele não deforma, tá? Um cilindro. Mas tá, vamos com calma. Vamos dar uma revisada. Eu vou voltar daqui a pouco nesse slide. A gente vai dar uma revisada em gases, tá?
E a coisa mais importante, a coisa universal de questões de gases, quando se trata de gases ideais. Oh, caramba. Nossa, tem que dar um zoom maior porque a minha letra fica horrível com esse zoomzinho pequeno. Tá, agora sim. Em questões de gases, a gente tem que lembrar da fórmula fundamental. PV igual a nRT. Vocês têm anotadinho aí nos seus resumos? PV igual a nRT? Ou também PVT oh, caramba, eu falei PVT com I, né? Eu coloquei o I, mas é PVT pivotol, basicamente. Ou seja, inicial e o final, tá? Essas fórmulas aqui são essenciais para você saber, tá? Na questão de gases, tá? Eu espero que vocês tenham anotado, tá? Infelizmente, em física, a gente acaba... Eu estava tentando, na sessão passada, tentar fazer uma forma diferente, né? Fazer vocês entenderem o que significa a fórmula, só que tem umas coisas complicadas, a gente ficar só ensinando, vocês acabam se confundindo. Vale muito a pena dar uma... Não vou falar decorar. Lembrar dessas fórmulas, tá? É importante lembrar dessas fórmulas. É como se fosse um idioma novo, né, gente? É como se fosse um idioma novo. A gente aprende A, B, C, D. As fórmulas de física também é a mesma coisa, tá? Tem um fundamento para isso existir. Tem um fundamento, claro que tem. Isso aqui é baseado em experimentos, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Basicamente, esse aqui é o pressuposto que eu preciso que vocês saibam, tá? Dessas duas fórmulas. E o que a gente vai estudar em gases em relação a isso? A gente vai estudar as mudanças de ambiente, que seriam aqueles gráficos bonitinhos, horríveis, na verdade, de ficar analisando. E a primeira mudança de ambiente que eu quero analisar com vocês é quando é mudança de ambiente isobárico. Isobárico acontece quando? Alguém sabe falar? Eu não vou deixar tempo para vocês responderem. Pressão constante. Tá? Isobárico é pressão constante, tá, gente? Ou seja, o PI é igual ao PO. Então, se a gente usar essas fórmulas aqui... Oh, caramba. Nossa, essa plataforma é muito ruim. Mas tá. Se a gente usar essa fórmula aqui, PVT, pivotol, e colocar esses valores, né, que PI é igual ao PO, a gente tem o quê aqui, basicamente? PI vezes VI sobre TO. Oh, caramba. Oh, cara lerdo aqui, meu. Nossa. Aí o PO pode ser a mesma coisa que PI. E o PI pode ser a mesma coisa que PO. Ou seja, vou chamar o PO de PI, tá? PI é igual a VO sobre TO. Aí eu posso cortar aqui. E basicamente a gente vai ter isso aqui, essa fórmula. VI sobre TI, VO sobre TO. Tá, gente? A gente tem essa proporcionalidade. E normalmente, quando... Você não concorda que numa divisão, quando esse aqui aumenta, esse aqui não vai aumentar? Né? Tipo, faz conta que a gente tem, tipo... vamos pegar um que a gente já sabe, né? 4 sobre 2. 4 dividido por 2. É 2, né? Mas se a gente multiplicar os dois lá em cima e embaixo, dá 8 sobre 4. Dá a mesma coisa. Não concorda? Ou seja, se um aumenta, o outro também tem que aumentar junto. Tá? Se eles forem... Se é para dar o mesmo resultado, né? Ou seja, se o volume aumentar, a temperatura também aumenta junto, basicamente. Então, faz de conta que a gente tem... Normalmente a gente tem um gráfico pressão e temperatura e volume, tá? A pressão é constante, ou seja, ela sempre vai ter o mesmo valor. E o volume varia. Nessa variação, comparando um volume daqui, desse início aqui, e um volume daqui, a gente sabe que vai ter mudança de temperatura, tá? Numa transformação isobárica. Tá? Eles são diretamente proporcionais, falando em termos técnicos, tá? Ou seja, vamos dar uma repetida de novo, repetindo 5 vezes já. Numa mudança isobárica, a pressão é constante e volume e temperatura são diretamente proporcionais, tá? Nessa divisão.
E isso se aplica a todos os outros, tá? Acho que não vou precisar repetir e mostrar tudo, né? Isovolumétrica ou isocórica. Isovolumétrica ou isocórica é quando o volume é constante. Ou seja, VI é igual a VO. Aí a gente vai ter a mesma coisa ali, vai encontrar PI sobre TI igual a PO sobre TO, felicidade. Aí pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Bora, passa logo. Eu mostrei o gráfico desse aqui. O gráfico daqui vai ficar pressão e volume. O volume aqui é constante, ou seja, ele não vai mudar, tá? Nesse eixo aqui ele não vai mudar, ou seja, ele vai ser uma reta assim. E a temperatura aqui vai ser maior em cima do que embaixo, tá? Porque eles variam, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Vamos passar. Isotérmica agora. Isotérmica. Tá, temperatura constante, ou seja, TI igual a TO. Oh, que chatice, tá? Agora tem um gráfico diferente. PI, VI igual a PO, VO. Esse aqui é um gráfico de... Agora, fugiu o nome. Mas é quase uma exponencial, né? Um gráfico de exponencial. Uma hipérbole, eu posso falar hipérbole? Não, é uma exponencial, acho que é mais sincero. Não lembro muito, eu tenho que revisar a matemática, mas tá. Tá, agora é diferente, tá, gente? Agora é diferente o comportamento. A gente viu que na divisão, enquanto um sobe, o outro também sobe junto. Agora, na multiplicação, é o inverso. Se a gente tem, faz de conta, tem um PV. Se um sobe, o outro necessariamente tem que diminuir para ter o mesmo resultado. Tá? Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Vamos dar um exemplo? Faz de conta que a gente tem 3 vezes 2. Dá 6, né, gente? Se a gente quiser aumentar o valor do 3... Se a gente quiser aumentar o valor, faz de conta. Eu quero multiplicar esse 3 por... Não, eu peguei um exemplo muito bosta. Calma aí, não vou pegar esse exemplo não. Vou pegar aqui. 4 por 2. 4 por 3, tá? Se eu quiser aumentar esse valor aqui 2 vezes, multiplicar ele por 2, ou seja, virar 8, esse outro valor, para manter essa multiplicação, eu tenho que dividir por 2. Eles são inversamente proporcionais. Ou seja, aqui vai ficar 8 e vai ficar 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Você vai ver 4 vezes 3 dá 12. Aqui também vai dar 12, tá? Mas eles são inversamente proporcionais na multiplicação. Enquanto um aumenta, o outro diminui, tá? Ou seja, no comportamento gráfico, enquanto um está aumentando, outro está diminuindo. Aqui, ó. Aqui, o volume vindo para cá, vindo próximo do zero aqui, o volume está diminuindo. Mas a pressão, ó, está crescendo, está aumentando. Aqui, olhando aqui, olha, indo para o infinito, né, para esse lado aqui, a pressão está diminuindo e o volume está aumentando infinitamente, tá? Então, o comportamento do gráfico aqui vai ficar assim. Agora, é o sofrimento de qualquer um. Esse aqui é o mais chatinho de entender, e é óbvio que, por motivo dele ser mais chatinho de entender, é o adiabático. Adiabático, basicamente, é o sistema em que não existe influências de calor fora, sabe? Fora do ambiente. Como assim? Vamos pegar um sistema fechado aqui. Temos o cilindro, aquele do mergulhador. Temos esse cilindro. Você não concorda que dentro do cilindro tem uma temperatura e fora do cilindro tem outra temperatura? Nossa, olha, estou radiando. Não estou mais, mas tá. Você concorda que existe essa diferença de temperatura? Então, e vocês aprenderam em calorimetria que existe como que é transmissão de calor, né? Um influencia o outro, né? Acaba condução, né? Tem a condução, né? Forma de propagação de calor. Ou seja, se isso aqui está muito quente e aqui está muito frio, eles vão trocar calor até se equilibrar. Só que a gente fala que é adiabático quando esse sistema aqui não tem troca de calor com esse meio externo, basicamente, tá? Ou seja, é quando a quantidade de calor é igual a zero, tá? A gente vai ver isso na próxima questão, tá? A gente vai revisar
A gente só está analisando aqui nessa revisão pressão, volume e temperatura. Depois, a próxima questão, a gente vai revisar sobre energia associada a essas mudanças de ambiente, tá? Calma. Se você conseguir pegar essa parte aqui, vai ficar um pouquinho mais fácil, mas não é fácil, tá? Um pouquinho mais compreensível, tá? Mas tá, a diabática é basicamente isso. Não existe influência do meio externo, basicamente. Ou seja, a gente vai ter pi, Vt e pó-Volton, tá? Essa aqui vai ser a fórmula do adiabático, pi, Vt e pó-Volton. E normalmente, esse aqui é o mais sem vergonhinha de cálculo, porque é diferente, né? Normalmente, o gráfico da adiabática é, basicamente, temos... Faz conta, esse aqui é o gráfico de uma isotérmica. Você não concorda? É de uma... Oh, cara, meu, alguém sabe desenhar? Quer me ensinar? Aqui, temos uma isotérmica. Temos outra isotérmica. Ou seja, temos duas isotérmicas, né? Gráficos isotérmicos, que eu falei que é tipo uma exponencial, né? A diabática, basicamente, o gráfico da diabática é basicamente indo de uma isotérmica até outra isotérmica. Esse é o gráfico da diabática. É horrível a gente conseguir identificar ela, mas a diabática normalmente é representada entre duas isotérmicas, tá? Normalmente, ou ele fala na questão, que é adiabático, né? Tipo, ele joga só isso aqui, olha. Aí ele fala assim, não é isotérmica, é adiabática. Então eu aceito que é adiabática, né? Se for isotérmica, é isotérmica. Então eu aceito que é isotérmica. Só que normalmente a diabática está entre duas isotérmicas, tá? Quando eu falo isotérmicas, é o gráfico da isotérmica, né? Que seria desse aqui, né? Do PV-VOL. Tá, gente? Alguém ficou numa dúvida nessa revisão? Nessa revisão rapidinho de gases, transformações de gases? Mudança de ambiente? Posso continuar na questão? Alguém bugou, na verdade? Acho que alguém dormiu. Complicadinho, é chatinho de entender esse aqui, tá? Mas, tipo, realmente, mudança de ambiente seria, né, quando a pressão é constante, ou quando o volume é constante, ou quando a temperatura é constante, ou quando é adiabático, tá? Alguma dúvida, gente? Beleza, pode continuar. Beleza. Tá bom. Aqui, nessa questão, é uma particular. Ela fala que é adiabático. Só que, ao mesmo tempo, ele também fala que é isocórica. Por que é isocórica? Ele está falando aqui que o volume do recipiente... antes de a gente analisar, a gente tem que entender que o gás que a gente está analisando é dentro do cilindro. É o gás dentro do cilindro, basicamente. É esse gás que a gente está analisando. Aí ele fala que ele quer comparar o gás que está dentro desse cilindro quando ele está em terra firme ou quando ele está dentro da água, né? Aí ele fala que é um sistema adiabático, ou seja, não tem influências externas. Tá, normalmente quando você tem esses tipos de questões, normalmente é adiabático, tá? Se não for adiabático, fica muito complicado a gente analisar essa questão, tá? Então, normalmente, quando tem essa transformação, é necessariamente adiabático. Agora, se é isocórica, se é isotérmica ou se é isobárica, a gente tem que analisar. Tá, a gente está analisando o gás dentro do cilindro, certo? E ele fala que o recipiente não deforma. Ou seja, ele mantém esse volume. E volume é o que, basicamente? Volume é basicamente o espaço em que um fluido ocupa. Né? Um fluido ocupa. Ou espaço, um corpo, uma massa, uma matéria ocupa. E gás, normalmente, quando você tem, né, gás assim, ó, um recipiente. Tá para ver? Opa, tem um recipiente bonitinho aqui. O gás, ele ocupa todo o espaço. Ele não fica concentrado em uma parte. Não existe vácuo e gás. Normalmente ele espalha. Ou seja, aqui, nesse recipiente aqui, se ele não... Uai? Tá. Se ele não deformou, o volume do gás aqui em cima e aqui embaixo vai ser o mesmo. Certo? Então, se trata de uma questão de isocórica. Tá, gente? É uma transformação isocórica. E adiabática. Normalmente é adiabático, tá? Ou seja,
pegando aquelas formas bonitinhas assim, de transformações, né, de mudança de ambiente. O isovolumétrica ou isocórica é Petit-Potó. Petit-Potó. Beleza, bora lá. Tá, a gente tem PI, que seria a situação inicial, sobre TI, igual PO sobre TO, basicamente. Aí a gente teria que pegar as informações do pressão e temperatura inicial. Eu já anotei aqui, né, como a gente leu aqui. Inicialmente, a temperatura é de... Agora, é uma coisa que eu também errava bastante e eu esqueci de comentar aqui. Normalmente, essas transformações, essas análises aqui, acontecem com só temperatura, tá? Só a temperatura, que é chatinha. A temperatura sempre tem que estar em Kelvin, tá? Em Kelvin. Essas transformações só são válidas quando ela está em Kelvin. Ou seja, eu tenho que transformar todas elas em Kelvin. Vocês lembram das transformações assim? Eu estou fazendo aquele que eu falei chamado Resolve. Não, Resolve, que basicamente eu vou fazer um vídeo sobre conversão de temperatura. Então, nosso foco não é conversão de temperatura aqui, não, tá, gente? Mas só para lembrar rapidinho vocês como que transforma Celsius para Kelvin, a gente vou colocar aqui rapidinho. Celsius é igual a... Opa, coloquei errado. Kelvin. Oh, caramba, não tem grau aqui não. Kelvin é igual a Celsius mais 273, tá, gente? Essa aqui é a conversão de Kelvin para Celsius, tá? De Celsius para Kelvin. Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius. Nossa, buguei aqui. Mas tá. Então, ou seja, 25 graus Celsius mais 273, fazendo rapidinho aqui, dá 298. E aqui a temperatura eu quero descobrir, né? Então não preciso me preocupar. Então, Pt seria o início aqui. A pressão inicial é 1 atm. Sobre a temperatura inicial, que seria 298. Agora é tudo matemática. PO, pressão final, é 3,5. E agora a temperatura final, que eu gostaria de saber. Aí agora, quem fez essa questão é muito idiota, que fez uma porra de uma conta dessas. Pelo amor de Deus. Isso aqui não basta perder tempo lendo a questão, ainda tem que perder tempo fazendo cálculo, velho. Mas que 14, 24, 27, 29, 6, 8. Tá, fiz uma multiplicação aqui. 13, 14, nossa, tá, 1043, tá, gente? Temperatura final, velho, acabou o espaço aqui pra baixo. Ai, caramba, que horrível. Nossa, falei mal do pessoal que é bom em exatos, mas aqui também tá meio bagunçado também, né? Nossa, tá horrível aqui. O pessoal é desorganizado, mas o pessoal que tenta ser bonitinho também só consegue ser feio também, né? Pelo amor. Aí ele pergunta essa questão, como que seria... Tá, eu não coloquei aqui, mas as respostas estão tudo em graus Celsius, tá? Esse aqui é 1043 Kelvin, tá? Agora eu tenho que transformar em Celsius, né? Aí eu faço o seguinte, aí tendo aquela formulinha lá, eu sei que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, 1043 Celsius mais 273, passa para o positivo, passa para negativo. Agora exercitando aqui, 1970, 7.009, calma aí, 3.000, ai, ui, ai, gente, quem que fez umas contas dessa, velho? Vixe, 73, aqui dá 9, 7, 970 mesmo? Não, 770. A resposta é 770, tá, gente? 770 graus Celsius. Essa é a resposta dessa questão. Alguém bugou? Aqui, só pela matemática já assusta, né, gente?
Mas eu quero entender se todo o processo aqui... Se tiver dúvida em matemática também, você pode perguntar. Mas algum processo assim, as transformações gasosas, alguém ficou em alguma dúvida? Ficou bem claro? E ficou bem, assim, conseguiram anotar, assim, pelo menos as fórmulas que são importantes em gás, que será o PVT, PVT, Povotó e o PV, NRT, e as mudanças também, o nome dessas mudanças. Conseguiram pegar um pouquinho isso? Bugou, dormiu, cansou, saiu? E aí, gente? Alguma dúvida na questão também? Sim, conseguiu. O pessoal respondeu que conseguiu no chat também. Ah, tá. Desculpa, gente, eu não tô conseguindo acessar o chat, tá? Mas tá bom. Agora, por fim, eu ia falar sobre gases e energia. Essa coisa acho que é a parte mais complicadinha. Porque você sai acabei de fazer essa revisão, você sai dela pensando que sabe de gases. Mas chega energia só para te ferrar. Nossa senhora, é só para te ferrar mesmo. É a coisa mais complicada é analisar essas energias envolvendo gases, né? Vou colocar aqui a questão. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Esse aqui não fui eu que fiz essa questão. Adivinha quem foi? Foi o Iago, o maravilhoso. Se alguém falar mal dessa questão, vai apanhar, viu? Não pode falar mal do meu Iaguinho, não. Iaguinho tem que preservar isso. Ai. ai. Vocês topam? Eu vou deixar esse aqui para depois, porque esse aqui é a resposta do negócio do gabarito. Porque o Iaguinho, ele gosta de testar vocês fazendo questões em que envolve isso aqui, olha. É incorreto afirmar... Nossa, esse tipo de questão é muito chato. Você buga, você fala, tá certo, mas a verdade tá errado. Mas tá errado, mas tá certo. Hã? Mas tá. Tá, vamos ver como que funciona essa questão. Tá, a pergunta não tem como tirar nada. Em relação ao processo diz que tem incorreto afirmar. Não tem como tirar nada. Não sei se é gás. Tá. Vamos analisar aqui então o que se trata. Vamos tentar tirar algumas palavras-chave dessa questão. O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerado no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício por meio do seguinte processo. Água e gás carbônico são removidos do ar atmosférico. Gente, vamos desenhar. É muita palavra, normalmente a gente tem que desenhar para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, tá? Então vamos fingir aqui. O ar atmosférico pode ser usado para gerar energia, para armazenar energia. E como que faz isso? Normalmente, a gente tem um ar atmosférico, eu peguei um pouquinho do ar atmosférico, né, coloquei no recipiente. Como pega ar atmosférico? Pega um recipiente e fecha. Pronto, peguei ar atmosférico. Felicidade. O que você faz dele? O que ele fala aqui? Ele tira água e gás carbônico. Ou seja, não tem água e gás carbônico. Tá? E CO2. Ou seja, sobra não tem água e gás carbônico, tá? E a massa do ar restante aqui dentro desse recipiente é resfriada, ou seja, vamos com calma. Tá? Temos um recipiente aqui e ele é resfriado, ele fica mais gelado, medindo 198 graus Celsius, ou seja, esse ar sem água e sem gás carbônico fica menos 198 graus Celsius, ele fica mais gelado, tá? 198 graus Celsius. Normalmente é bom sempre desenhar, tá, gente? Para a gente conseguir analisar direitinho. Aí, presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio. O nitrogênio está presente na proporção de Caraca, o que aconteceu? Tá. O nitrogênio está presente na proporção de 78%. Ou seja, dessa massa total, 78% é nitrogênio. O nitrogênio gasoso é liquefeito. Tá? Ou seja, o que era gás aqui? Temos o nitrogênio gasoso, ele é liquefeito, ele vira um líquido. Ele vira líquido. Liquefeito. Liquefação. Ocupando um volume 700 vezes menor. Ou seja, tem esse gás, né? O gás ocupa todo o recipiente. Ele virou líquido, só ocupa isso do recipiente.
Ou seja, esse volume aqui em relação a esse compartimento todo é 700 vezes menor, tá? Basicamente é esse o processo, tá? E eu quero que você analise rapidinho. O gás ele está ocupando todo o espaço, virou líquido, ocupa só um pedaço de espaço, né? Como essa garrafa de água aqui. Temos a garrafa cheia de ar e tem um pouquinho de água. O ar ele ocupa todo o espaço, a água ocupa o que ele ocupa, né? Basicamente. Aí ele fala que a energia excedente do sistema elétrico é utilizado nesses processos, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido exposto à temperatura ambiente entra em ebulição e se expande. Ou seja, para você, o que ele falou? Faz de conta que você produziu, né, numa usina hidrelétrica, você produziu muita energia elétrica. Aí ele falou assim, olha, mano, vou pegar o que sobrou, do que o pessoal não usou, e vou vou armazenar. Por quê? Você não consegue, tipo, eu vou pegar uma energia que não estou usando mais, vou colocar numa pilha. Não funciona assim, sabe? Aí você coloca em alguma coisa que seja químico, né? Você transforma energia física ou elétrica em uma energia química, de ligações, tá? Não sei se vocês estudaram em química, mas as ligações de átomos, assim, eles têm energia. Ligações entre átomos, entre as coisas, sabe? Entre as partículas, eles armazenam energia. Aí, basicamente, vou colocar energia nesse bagulho. Nesse caso, ele armazenou energia não entre partículas, assim. Ele armazenou mudando o estado físico do nitrogênio. Ou seja, ele pegou o estado que é disperso, virou líquido. Ele pegou esse gás, transformou em líquido, e esse líquido, ele quer virar gás. Só que ele não vira gás porque você colocou energia para ele virar líquido. Então você está armazenando. E quando você transforma ele em gás, ele libera energia. Beleza, gente? E a gente vai fazer uma revisão sobre isso daqui a pouco, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Como que funciona essa expansão, tá? Aí depois ele fala qual é o processo descrito, né? Tem esse finalzinho aqui, né? Que ele fala, né? Que quando ele expande, né? Quando ele se transforma, o gás, ele gira a turbina, essa turbina gera energia elétrica, né? Tá? Basicamente é essa questão, esse texto enorme, chatíssimo de tentar entender, e é uma questão teórica, tá, gente? Nossa, muito malvado o Iago. Tá sofrendo aqui também. Ele tem que fazer uma revisão sobre isso. Mas tá, primeiro, vamos revisar a coisa mais básica. Se vocês quiserem participar, isso aqui, eu falar rapidinho, tá? Pra gente passar rapidinho. Ou eu posso falar rapidinho também, felicidade. Transformações gasosas, galera. Tá? Aqui não é gás, é gás. Será que eu vou falar? Vou falar. Gás. Opa. Vou chamar aqui de vapor. E aqui eu vou chamar de gás. É diferente, tá, gente? Gás e vapor é um pouquinho diferente. Parece igual, mas é um pouquinho diferente. Antes disso, eu vou explicar qual é a diferença entre gás e vapor, tá? Vapor, ele facilmente vira líquido. Gás é difícil, tá? Ele é difícil. Normalmente, o nome do processo assim de transformar ele, né, em liquefação, condensação, como que é? Como que eu posso falar? É parecido o nome deles, né? Mas tem uma certa diferença na física, tá? É uma análise um pouquinho diferente. Mas tá. A diferença entre vapor e gás é isso, basicamente. Vapor é facilmente transformado em líquido e gás normalmente é difícil, tá? Ô, Hiro, eu tava vendo, foi sobre isso mesmo. Era, eu tava falando sobre quando a gente tá fervendo a água, né? Aí aquele vapor, eu não sei se é vapor ou se é gás que a gente vê. Aí eles tinham falado o que era, só que eu esqueci completamente, sabe? É vapor, é vapor. Aliás, se você pegar a panela... Eu jurava que era o gás. Então, faz de conta, você pega a panela, você esquenta a água, né? Você esquentou a água, não sai aquela fumaça? Se você deixar uma tampa em cima, você não concorda que essa fumaça, ao invés de subir, vai ficar na tampa e vai virar água? Porque quando você tira a tampa, não fica toda molhada? Então, o vapor foi transformado rapidamente para líquido, sabe? Ou seja, aquele vaporzinho assim,
é úmido, sabe? Aquela sensação úmida, assim, você sente que está transformando em líquido. Gás não. Gás, tipo, você respirando aqui pode ter um ar seco, sabe? E normalmente esse ar seco, esse gás, normalmente é complicado transformar ele em líquido. Você não consegue ver, tipo, oxigênio líquido normalmente. Você não vê isso. Não é fácil você ver oxigênio líquido. Você entendeu mais ou menos como que você analisa a diferença entre os dois? Compreendi. E o gás a gente não enxerga. Ou dá Então, pra gente ver? esse é um pouquinho complicado. Eu falei que vapor parece enxergar, né? Aquela fumacinha branca, essas coisas, né? Mas aquela fumacinha branca, na verdade, não é muito vapor em si, tá? Como que eu posso falar? Como ele está na tendência de virar líquido, ele acaba aparecendo mesmo, tá? Mas assim, não necessariamente, tá? Não necessariamente é visível ou não visível. Ambos são, vamos deixar como geral. Ambos são invisíveis, podemos falar, tá? Não são visíveis a olho nu, tá? Compreendi. Mas tá, basicamente essa única diferença no processo de fusão, essas coisas, do vapor e gás, você vai ver agora, eu vou explicar rapidinho. Sólido para líquido, o nome, vocês sabem? Vou deixar quieto. Fusão. Líquido para vapor. Evaporação, ebulição. Exato. Será que... Ai, eu quero falar... será que eu falo? Deixa eu ver. Tá. Aí vapor para líquido. Vapor para líquido é condensação. Gás para líquido é liquefação. A gente aprende como se fosse a mesma coisa, né? Condensação e liquefação fosse a mesma coisa. Mas é diferente. A condensação só vale para vapor e liquefação só vale para gás. Por isso que na questão ele fala liquefação, ele não fala condensação, tá? Mas, não se preocupe com esses detalhes, tá? Normalmente você pode chamar eles de sinônimos. Tem diferença? Tem. Mas quando você for fazer uma questão de múltipla escolha, o que você entender vale muito mais a pena, sabe? Não importa se você está analisando se é vapor ou gás, tá? Mas tá, tem diferença só pelo estado, assim, mas no fundo é quase sinônimo. E aqui, de liquefação para sólido é solidificação, tá? Aí a gente tem aquele sólido para gás, é o sublimação. E de vapor para sólido, temos a ressublimação, sublimação inversa, outros nomes, tá, gente? Basicamente, eu vou tirar a sublimação e liquefação, que não é nosso foco. E também vou tirar esse gás aqui, que talvez tá dando toque em alguém, né? Porque realmente é muita coisa para lembrar, então nem... velho. Isso aí eu só peguei só por curiosidade, sabe? Também. Então nem se estresse com isso. Tá, gente. Agora, a gente vai analisar isso aqui no sentido de calor, só que não calor de... Agora, aqui embaixo eu só vou rapidinho falar o que significa calor, trabalho e energia interna. O trabalho, o Iago colocou como W, tá? Mas eu gosto de colocar como T, como a gente sempre usa como T, né? Tanto na mecânica, tá? Mas tá. Qual a diferença dessas três energias, meu? Tá. Calor, analisando calor Q, a gente estuda em calorimetria. Que macete, que mole, essas coisas. Não concorda? Qzinho? Então, o Q, basicamente, é a energia que está associada a basicamente calor, basicamente. Calor seria o quê? Energia térmica, ou seja, temperatura. Temperatura em movimento, sabe? Basicamente é calor, energia térmica em movimento. Ou seja, o negócio está em movimento, né? Condução, convecção. Ixi, está acabando o meu tempo. Tá. Trabalho é energia envolvido a movimento, a deslocamento. Você viu com o Léo que força é vezes... Cara, eu tô com pressa. Trabalho é igual a força vezes distância, não concordam?
Ou seja, trabalho é uma energia que está associada ao deslocamento. E energia interna é energia associada à movimentação dos átomos, tá? Ou seja, é alguma coisa mais energia interna. Seria energia interna mesmo. O nome significa energia interna, basicamente analisando a nível atômico, né? Quando fala interno, tá? Eu quis diferenciar esse Q, T e ΔU, porque a gente estuda, né, na termodinâmica o Q é igual ao trabalho mais ΔU. E isso faz sentido, porque aqui é o calor associado à temperatura, concordam? E a gente tem aqui trabalho mais ΔU, né? Não temos trabalho mais ΔU? Então, vamos tentar analisar. Se um sistema está recebendo energia, ele está se movimentando. Ou seja, o ΔU está aumentando. Recebendo energia, ele está aumentando o quê, né? Está recebendo energia, né? Calor. As partículas, se analisar, elas estão se movimentando. Concordam? Ou seja, ΔU aumenta, porque elas estão se movimentando mais. E trabalho também aumenta. Por quê? Porque elas estão se deslocando mais, se movimentando mais também, deslocando muito mais. Ou seja, faz sentido essa fórmula, não concorda? Mas tá, a gente não quer, a gente quer analisar aqui nesse aspecto aqui, tá? Basicamente, você estudou que você tem que colocar energia, analisando no aspecto do calor, você tem que dar energia para o sólido fusionar, né, ele derreter, e do líquido para evaporar. E você tem que perder, ou seja, congelar, resfriar, tem que perder energia para fazer o processo inverso. Mas, na análise de trabalho é diferente. Um trabalho é diferente. Vamos analisar no trabalho, tá? Podemos analisar no trabalho rapidinho? No trabalho, quando a gente analisa trabalho, como eu falei, está associado a deslocamento, né? Faz de conta que você tem o sólido. Você derreteu ele. Você não concorda que as partículas, ele esparramaram? Se eles esparramaram, eles se deslocaram mais. Ou seja, aqui não, calma, eu falei que era ao contrário? Não, eu buguei agora. Ele aumenta o trabalho, né? Esparramaram aumentou o trabalho, porque aumentou a distância, o deslocamento. E aqui também, a mesma coisa também. Nossa, desculpa, gente. Eu falei, é que na questão acaba confundindo um pouquinho, tá? A questão ele fala um termo diferente. Mas tá, consegui deixar bem claro o que seria trabalho, calor e ΔU, cada um deles, analisando cada um deles. Tipo, um está envolvido muito com temperatura, né? Trabalho está relacionado a movimento e ΔU, átomo, né? Aí, nossa, tá acabando meu tempo. Velho. Tá, nos gases, tem uma fórmula que eu quero que vocês lembrem, que seria trabalho é igual a P pressão vezes ΔV. Ou seja, o trabalho é a multiplicação entre a pressão vezes a variação de volume. Você concorda que se temos aqui um recipiente e temos uma plataforma aqui dentro, e você aumentar o volume dele, tipo, aqui ó, né? Não sei, nossa, não dá para enxergar, é horrível, tá? Faz com que a gente tenha um recipiente aqui, faz com que a gente tenha alguma plataforma aqui que está deixando gás aqui. E se você aumentar o volume dele, ele sobe aqui, ele sobe a plataforma, né? Alguma coisa que está tampando aqui, ele sobe. Se ele subiu, significa que deslocou, houve um deslocamento, né? Então, a variação de volume causa trabalho, tá, gente? Então, essa é a fórmula que eu queria deixar para vocês de trabalho. Também tem essa fórmula que eu comentei também, que é calor, trabalho mais ΔU. E ΔU é uma porcaria de a gente tentar entender, tá? É muito difícil a gente explicar do que é esse ΔU. Como eu falei, é energia relacionada ao átomo, né? A fórmula do ΔU, vocês não... Ó, isso aqui é só um aprofundamento. Se você quiser decorar, beleza, joia, um repertório. Mas se não, ignora, tá? Esse ΔU, por quê?
Por que 3 sobre 2? NRT, tá? NRT é aquele PV, NRT, tá? Aí veio daí, tá? Por que esse 3 sobre 2? Eu vou explicar rapidinho. É porque um átomo, né? Quando você tem um átomo que é só um átomo só, né? Um gás que é só um átomo só, tipo um hélio, ele, quando ele está agitado com energia interna, ele pode movimentar de três formas. Assim, ó, vertical, horizontal e rotacionando, sabe? É dessa forma que o negócio. Por isso que é 3, por isso que está escrito 3 sobre 2, tá? Esse sobre 2 é convenção, tá? Basicamente é isso. É isso que eu queria falar para vocês rapidinho dessa questão, né? Análise. Mas tá, ignore isso aqui, tá? Delta U. Eu queria que vocês analisassem bem essa diferença entre cada termo. E agora eu quero analisar rapidinho com aquelas mudanças e transformações, né? Transformações. Quando a gente tem uma transformação isobárica, o VT, concorda? Aqui o volume está variando, né? O volume está variando. Ou seja, aqui a gente tem trabalho igual a pressão vezes ΔV. Pressão, temos trabalho porque varia volume. Se variar o volume, tem trabalho. Varia a temperatura, ou seja, que também tem, porque você está dando energia. E se dos dois está mudando também a agitação da molécula por conta da temperatura, então a gente também tem energia interna, tá? Basicamente é isso. A gente tem ambos os três. Agora, analisando a isocórica, né? Tá. Rapidinho. Aí, como você sabe aqui, como que vai ficar aqui a fórmula da energia do negócio? Vai ficar trabalho mais ΔU. A isocórica é PT, PT igual a PT. Aí, né, temos isocórico, que o volume é constante. Você concorda que trabalho não vai existir, porque não está variando o volume. Não vai variar o volume. Se não vai variar o volume, não existe trabalho. Mas está variando temperatura e também agitação, né? Porque com temperatura você muda a agitação nas partículas, né? Aí basicamente a gente só vai ter Q igual a ΔU, tá? Isocórico, temos a isotérmica. Isotérmica, basicamente, é quando temos o PV, né? A gente tem aqui quando ΔU é zero, tá? Quando a energia interna, a agitação delas, por conta da temperatura, não tem tanta agitação. Quer dizer, não varia, não muda a agitação, porque não tem a temperatura. Mas volume variou, como você pode ver, ou seja, tem trabalho, e também mudou de estado, então vai ter calor, tá, gente? Vai ter calor também. Tipo, calor externo, sabe? Alguém colocou um calorzinho, só que não mudou a temperatura, tá? Por fim, adiabático, toma banho. Temos aqui Q igual a trabalho mais ΔU. Eu odeio adiabático, na moral. Coisa mais confunde. Q igual a zero. Não existe calor externo, basicamente. Aí vai ficar igual a trabalho igual a menos ΔU. Tá, gente? Conseguiram pegar cada um? Por que cada um tem essas fórmulas? Assim, tipo, aqui, ó, volume mudou, então tem trabalho. Temperatura mudou, significa que tem energia interna, né? Agitação. E o que pode ter causado essa mudança de temperatura? Um calor, né? Calor vindo de fora. Por isso que essa fórmula fica assim, que é igual a ΔU. Aqui não, isocórico não varia o volume, então não tem trabalho. Não tem deslocamento, né? Não tem deslocamento. Então, não vai ter trabalho, vai ficar essa fórmula. Isotérmico não tem ΔU, não tem agitação, mas vai ter pode vir um calor externo. E a diabática não tem calor externo, então, basicamente, o trabalho é o ΔU. Joinha, gente? Agora, essa questão é chata que a gente tem que analisar. Tudo bem, gente? Revisão rapidinho. Realmente, tenho certeza que vocês... Não, tenho certeza que vocês têm... Ódio a transformação diabática. Certo.
Tá, gente, faltam 5 minutos para começar a aula de vocês daqui a pouco, né? Eu só vou tentar, a gente vai analisar cada resposta, tá? Pra gente ver o que a gente pode tirar de informação. E a gente tem que marcar a incorreta, tá? Depois desse todo o rolo, de todas essas revisões aí que a gente acabou de fazer, a gente ainda tem que responder essa questão, a gente tem que lembrar do que está... Ô, Hiro, Eu. a aula vai começar às 6h20, então se atrasar um pouco não tem problema. Ah, tá. Ah, beleza. Não, mas de qualquer jeito, assim, é bom pra vocês darem uma relaxada. Porque depois, física, dá uma deprê também, né? Depois, porque tipo, é um ou outro. Se você tá entendendo tudo, tá animado, fica animadão. Se não tá entendendo, aí você fica, ai, velho, que deprê, velho. Tem gente que entende essa porcaria, como que eu não tô entendendo, né? Então é bom dar uma pausinha pra vocês, né? Um descanso. Depois de 2 horas também. Mas tá, vamos analisar cada... Vamos voltar aqui para entender o que acontece nesse processo. Eles pegam gás, eles resfriam gás, né, basicamente. Eles transformam em líquido, né, o gás. Ou seja, como que ele transforma um gás em líquido? Ele coloca mais energia. Ele coloca energia, por isso que ele transforma em líquido. Isso é um pouco contraditório, você não concorda? Você não acha que é um pouquinho contraditório isso? Tipo, mas por quê? Mas porque colocar energia vai fazer a liquefação. Porque ele vai... como que é? Quando o Q é positivo, você está transformando o gás em líquido. Não faz sentido isso aí. Não faz sentido, né? De acordo com a gente estudou. Na verdade, faz um pouquinho de sentido sim. Para você conseguir fazer as transformações, como eu falei, não basta você analisar, como que eu posso falar, como se fosse uma panela, sabe? Tipo, como que todo resfriamento também é uma transmissão de calor, também envolve calor, envolve energia. Para você conseguir pegar uma coisa difícil, um gás difícil, e transformar em líquido, você não acha que demandaria muita energia? Tem que ter alguma coisa que coloque essa energia e transforme em líquido. Porque é muito difícil transformar gás em líquido, né? Pegar o oxigênio. Eu vou tentar comprimir esse oxigênio até ele virar líquido. É difícil, né, gente? Demanda um pouquinho de energia. Apesar de que você analisou que você tem que resfriar, esse resfriamento, você precisa de energia. A sua geladeira só fica gelada porque você está conectada na tomada. Precisa ter uma energia, não concorda? Um aquecedor tem que ter energia também. Então, ambos os processos precisam de energia. Você precisa de um esforço energético. Mas, analisando apenas o gás, assim, né? Como a gente analisou, ele expande, assim, analisando ele só o gás. Não analisando o processo, mas o gás em si, aí você pode concluir que a energia do gás é muito maior do que a energia no líquido, né? Entenderam mais ou menos um raciocínio dessa questão? É por isso que aqui, transformando gás em líquido, pegou uma energia excedente, pegou uma energia elétrica que excedeu, né, que armazenou lá. Armazenou não, desculpa, sobrou, né, uma energia elétrica que sobrou, pegou essa energia, forçou a liquefação do gás nitrogênio, transformando ele em líquido, tá? Aí, basicamente, depois, o que eu faço? Eu apenas coloco esse gás, esse líquido, e transformo ele em gás, que aí você concorda, né? Tipo, líquido em gás, muito trabalho, né? Trabalho, ou seja, ele vai liberar energia, né? Trabalho, né? Não, desculpa, liberar energia não. Líquido para gás, basicamente, olhando para o gás, ele está recebendo energia, né? Mas olhando pela a expansão dele, o processo de expansão dele, ele está liberando, né? Tipo, né? Expandiu assim, está liberando a energia dele. Mas, analisando o átomo, o gás em si, ele está ganhando energia. Confuso? Ficou um pouquinho confuso? É diferente. O que eu quero explicar é que é diferente se analisar o gás em si e o processo em si, tá?
Aí, basicamente, é isso, essa ideia que eu queria passar para vocês, tá? Desse exercício um pouquinho complicado. Então, vamos analisar cada alternativa para a gente finalizar nossa aula e discutir um pouquinho sobre... desabafar um pouquinho antes das aulas, ou se quiserem sair para descansar, né, também. É realizado trabalho sobre o nitrogênio durante o processo de liquefação. Lembra o que eu falei? Quando ocorre trabalho? Ocorre quando há variação de volume, não é? Quando há deslocamento, né? Variação de volume, deslocamento. Você não concorda? Se a liquefação do nitrogênio, desculpa. Ele falou que o nitrogênio gasoso estava ocupando o volume todo do recipiente e depois o volume dele ficou 700 vezes menor quando ele virou líquido. Houve variação de volume? Houve. Ou seja, é realizado o trabalho? É realizado o trabalho. Ou seja, essa alternativa está certa. A gente tem que encontrar a incorreta. Está certo, esse aqui. Nessa situação, a expansão do nitrogênio é um processo espontâneo. Esse aqui é aquele negócio do Iago, gente. A tendência do universo é você ser organizado ou desorganizado? Desorganizado, né? Então, se você tem um líquido, você acha que ele é mais fácil, esse líquido, transformar em gás, que é todo disperso, ou sólido, que ele vai ficar todo contraído? Sabe, o líquido, né? O líquido vai ficar todo contraído. Qual é o mais, seguindo a tendência da desorganização, qual deles é a mais favorável? Qual é o mais espontâneo? Virar gás, né? O gás. Perfeito. Então esse processo de expansão do nitrogênio, expansão do nitrogênio, que seria a ebulição, né? A ebulição dele é um processo espontâneo. Certíssimo essa alternativa. Tá, eu acabei pegando aqui do simulado de vocês. Desculpa se está no formato feio, tá? Eu perdi o PDF lá que o Iago me mandou. Mas tá. Nessa situação, o processo de compressão do nitrogênio não é um processo espontâneo. Transformar o gás em líquido, ou seja, pegar toda a desorganização e organizar em líquido, é um processo espontâneo? Não é não, né? Como vocês viram, né? A gente tende a desorganizar. E ele está organizando, está transformando em líquido, né? Uma coisa dispersa está virando um líquidozinho, uma poça de água. Então, tá certo, não é espontâneo. Vou pular essa aqui, porque como você pode ver, é o gabarito, né? Aqui, vou pensar aqui. Parte da energia liberada da expansão do nitrogênio é perdida. Esse aqui é uma coisa que a gente teria que analisar na turbina, tá? Tipo, ele pega, como eu falei, né? Ele tem a turbina, né? Ele pega o líquido, depois transforma em gás. Aí esse gás que ele se transformou, ele vai girar uma turbina. Numa vida real, você acha que toda energia que esse gás virou vai transformar em energia, vai girar a turbina, virando energia elétrica? 100% dela? Não, né? Não existe rendimento 100% no mundo real, né? Nas coisas, né? Nem nos estudos existe 100%. É mentira quem fala que aproveita 24 horas. Então, se existe, né, esse rendimento 100%, é um sistema ideal. Não é real, é ideal. Então, na realidade, o giro da turbina, parte da energia pode ser perdida no atrito, ou a turbina pode estar enferrujada, aí, um pouquinho mais duro para girar, ele é perdido por conta dessa dureza. Ou podemos pensar em inúmeras coisas. O som é energia, viu, gente? Som é energia. Se a gente escutar barulho, você está perdendo energia. Se você está tendo luminosidade, também perde energia. Então, tem diversas formas de energia que está sendo perdida, que a gente não vê, né, basicamente. Ou seja, aqui, quando ele falou assim, parte da energia liberada na expansão, ou seja, liberou na expansão e girou a turbina, parte dela é perdida? Realmente, é perdida. Não é 100% aproveitada. Então, tá certo isso aqui. Agora, vamos ver esse aqui. O armazenamento de energia nessa situação se dá na ebulição do nitrogênio. Então, gente,
a gente falou aqui como que a gente analisou, interpretou, né? Que ele pega essa energia excedente, transforma o gás em líquido, e esse líquido está querendo virar gás, ele armazenou a energia, né? Ou seja, qual foi o processo que armazenou essa energia? Deixou esse líquido cheio de energia para ser armazenado? Foi ebulição ou foi a liquefação? Foi a liquefação, né? Vocês concordam? Por quê? Se você ebuliu o negócio, transformou o líquido em gás, ele está liberando, como que eu posso falar? Ele está liberando a energia, ele não está armazenando, ele está liberando. Vai virar outra coisa essa energia, vai girar a turbina. Então ele não está armazenando na ebulição, mas na liquefação ele está armazenando. Então, aqui ele fala que o armazenamento de energia nessa situação se dá pela ebulição. Errado. Seria liquefação. Joinha, gente? Então, essas foram as... Nossa, eu pensei que ia conseguir fazer mais questões, mas essas foram as questões que me mandaram. Eu queria fazer mais questões para revisar um pouquinho de movimento, essas coisas, mas acho que não dá tempo de fazer isso aqui agora, né? Então, agora eu vou encerrar. Alguém tem alguma pergunta dessa questão sobre energia em gases ou transformação em gasosas? Gente, eu dei um resumo geral de gases. Tudo o que você precisa de gases está nessa questão, nesse resumo que a gente acabou de fazer. As coisas mais importantes, eu destaco, né? Tem coisas pequenininhas. Eu tenho. Pode falar. Peraí. No estado físico, do estado do vapor para o líquido é condensação. Qual que é a diferença de condensação para liquefação? Tirando assim, condensação é a mesma coisa que chuva? Lá, precipitação, coisa assim. Então, é aquele esquema que eu falei, né? Tipo, a condensação é dado quando o vapor vira líquido. A liquefação ocorre quando o gás vira líquido. Você está certa. A nuvem vira chuva é condensação, porque é um vapor lá em cima, tá? A nuvem é tipo um vaporzinho. Entendi. O gás, por que a gente chama diferente condensação e liquefação? Porque liquefação, ele demanda muito mais energia, tá? Basicamente, a gente precisa de muito mais energia para conseguir acontecer ele. Rapidinho, só para extrapolar rapidinho, desculpa, gente. Temos aquela, acho que vocês já viram aqui, né? Deixa eu ver, era pressão e temperatura, né? Aí a gente tem esse gráfico aqui, olha, né? Vocês lembram desse gráfico aqui, olha? Aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é vapor. Aí, tem um momento aqui, tem esse limite aqui, olha, porque aqui, ó, ele começa a subir quase verticalmente, reto para cima. Aí tem esse limiar aqui que divide vapor e gás. Aí você percebe, vapor e líquido está dentro dessa região aqui, ó. É fácil de transitar entre eles. Só que gás não. Gás ele está isolado, é bulinado. Ele é complicado ele passar para o líquido. Ele não tem lugar para passar, sabe? Aqui parece que tem uma reta, mas não tem uma reta, sabe? É tipo é muito no limite mesmo, sabe? Não existe uma reta que passa assim. Aí para conseguir fazer a liquefação dele, você teria que diminuir a pressão dele, reduzir a temperatura para ele conseguir alcançar um vapor e depois virar líquido, essas coisas. Então tem essas diferenças técnicas entre condensação e liquefação. A gente acaba adotando como se fossem sinônimos, tá? Então não se preocupe com isso. Mas, faz de conta, eu tenho medo de ficar falando isso e aparecer uma questão do Enem, porque o Enem é absurdo, aparece às vezes essas coisas, né? Mas tá, se cair no Enem, lembre-se, condensação tem a ver com vapor e liquefação tem a ver com gás. E qual a diferença? O gás é mais difícil que vapor. Gás, a gente vê aqui, é difícil transformar em líquido. E vapor, água. Tá. Joia. Beleza. Muito obrigada. Era isso mesmo? Só isso. Nossa, eu copiei até demais. Ah, nossa. Obrigada. Então, mas assim, ó, depois pega isso aí, faz um resuminho básico, só pegar as fórmulas, sabe? A gente está fazendo um resumo. Esse aqui é um resuminho básico assim da energia envolvendo gases. E como eu falei, a gente conseguiu passar pela toda a matéria de gases que seja importante, sabe? Tudo que envolve gás é importante.
Faltou máquinas térmicas, tá, gente? Mas máquinas térmicas é um caso à parte. Primeiro tem que entender gases para conseguir entender máquinas térmicas, tá? Beleza, Joia, obrigada, tá? Opa, Muito eu que obrigada, agradeço. Yuri. Nossa, Boa eu que noite. agradeço. Gente, boa aula para vocês. Obrigada. Deixa eu parar aqui. Obrigada, Hiro. Até mais. Bons estudos. Muito obrigado.